Salve, salve ouvintes, internautas e também telespectadores aqui da BCC Television e também da Rádio Trianon AM em São Paulo, também pela Rádio Universal de Santos e pelo site www.radiotrianon.com.br. Estamos começando agora o Radar Paulista na TV, que às segundas-feiras traz sempre aí entrevistas, notícias, comentários, mas principalmente uma entrevista para a gente aprofundar aqui um tema, sempre às segundas-feiras às 2 da tarde. Lembrando que nós estamos todos os dias também pela Rádio Trianon, às 18 horas de segunda a sexta-feira, trazendo também as notícias do dia, entrevistas dos mais variados assuntos, E hoje, segunda-feira, nós vamos tratar de um tema que tem a ver aí com o espectro econômico que nós estamos vivendo atualmente. E as informações demonstram o seguinte: de acordo com o indicador Serasa Experian de falências e recuperações, em agosto foram requeridos 172 pedidos de recuperações judiciais, uma alta de 25,5% em relação a agosto de 2016, quando foram registrados naquela ocasião 137 pedidos de recuperação judicial. Já em relação a julho deste ano, os pedidos aumentaram 33,3%. As micro e pequenas empresas lideraram os requerimentos de recuperação judicial em agosto, agora de 2017, com 100 pedidos, seguidos pelas médias empresas, número de 50 pedidos, e as grandes empresas, 22 pedidos de recuperação judicial. Agora, tem um outro dado nessa história que é o seguinte: no acumulado de janeiro a agosto de 2017, foram requeridos 986 pedidos de recuperação judicial. Com relação a 2017, esse número teve uma queda de 20,2% do que o registrado no mesmo período no ano de 2016. E para conversar sobre esse assunto, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o advogado Edemilson Wittmann Vicente, que é membro da Comissão de Recuperação Judicial da OAB aqui de São Paulo. Já já nós vamos conversar com o advogado para ele nos dar mais informações, explicar exatamente o que está acontecendo dentro desse assunto da recuperação judicial, o que até para você que é empresário, você que está na área econômica, política, do que se trata exatamente a recuperação judicial, tá certo? Mas já eu tenho aqui alguns recadinhos para passar aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Eu vou falar do nosso patrocinador, a Macor Segurança. A Macor Segurança que traz o melhor na área de segurança, a segurança privada, segurança, inclusive escolta armada, é a maior empresa de escolta armada do mundo, tá certo? Você que precisa de uma empresa de escolta armada, uma empresa de segurança privada no seu condomínio, segurança pessoal também a Macor faz, é só você acessar o site tá aí, inclusive www, na tela, aqui da BCC, põe na tela, diria o saudoso Marcelo Rezende, que infelizmente se foi recentemente aí. Então, o www.macor.com.br é a maior empresa de segurança privada do Brasil. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Quadra Verde de amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Você obtém mais informações também, quer fazer sua festa de aniversário, casamento, batizado, festa de empresa, a festa que você quiser, culto religioso, vai lá no Mais Espaço e Lazer, tá aí também. Põe na tela, Luciana, facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Claro que eu tô falando aqui na TV, quem tá me ouvindo pela Rádio Trianon, claro que não tá podendo ver na tela, mas você acompanha aqui pela BCC Television. E tem também o Mais Espaço e Lazer, acabei de falar, também o Reserva Cultural. Reserva Cultural, que tem a melhor programação de cinema de São Paulo. Você acompanha os filmes de Hollywood, também do cinema europeu, grandes filmes considerados cult. Você acompanha no prédio mesmo da Rádio Trianon, no prédio da TV Gazeta. O Reserva também está aí no vídeo aqui da BCC. O endereço é www também para você conferir a relação de filmes, reservacultural.com.br. Tá certo? E tem também a nossa BCC Television, onde você produz o seu comercial, divulga seu negócio, elabora aí uma imagem, vídeo. Os caras são super especializados aqui, equipe super profissional,
também está na tela aí do bcctelevision.com, onde você acompanha também grandes reportagens. A gente faz aqui o Radar Paulista às segundas-feiras. Enfim, é só ligar aqui, também tem o telefone, olha só, o 36419876, né? Para quem está no rádio, está acompanhando a gente, também pode ligar e elaborar aí o seu comercial, o seu produto, o seu serviço e gravar aqui com o pessoal da bcctelevision.com. Tá certo? Bom, dados os recadinhos, vamos trazer então a informação agora que nos interessa nesta segunda-feira. Como eu disse aqui no início, até para dar vamos replicar aqui a informação para as pessoas que não acompanharam no início aqui do radar. O indicador Serasa Experian de falências e recuperações mostra que em agosto houve 172 pedidos de recuperações judiciais, alta de 25% em relação a agosto de 2016. Né? As micro e pequenas empresas lideraram o requerimento de recuperação em agosto, agora de 2017. No acumulado, de janeiro a agosto deste ano, foram requeridos 986 pedidos, também de recuperação judicial. Nesse quesito, há uma queda com relação ao ano de 2016. E para conversar conosco, está aqui o advogado Edemilson Wittmann Vicente, membro da Comissão de Recuperação Judicial da OAB. Muito boa tarde, muito boa noite também, porque a gente entra à noite também. Edemilson, obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer falar sobre um tema que acaba sendo tão comum e tão pouco explorado, né, por boa parte da população. Eu acho que a gente vai conseguir agregar valor aí com essa entrevista. Sem dúvida, esse é o nosso objetivo. E até, Edemilson, às vezes a gente fala, né, termos como recuperação judicial, quando fala judicial já dá um certo temor, né, aí vou ter que entrar, né, com processo, ação e tal. Para deixar bem esclarecido aqui para os nossos ouvintes e internautas, vamos começar do começo, como você mesmo falou aqui agora há pouco nos bastidores. Do que se trata exatamente esse termo, Edemilson? O que é uma recuperação judicial? Bem, vamos lá. A ideia de recuperação judicial nada mais é do que um processo coletivo, onde a gente consegue reestruturar as dívidas sem dar a um único credor atenção demasiada e deixando os demais de lado. A gente trata isso de uma forma coletiva, onde a gente consegue equilibrar as finanças da empresa com a perspectiva desses credores de receber. Então, muitas vezes a gente consegue, se você for tratar de forma isolada, você vai conseguir liquidar 1, 2, 3 credores, né? E vai deixar toda uma gama de credores, principalmente aqueles que acabaram acreditando mais na empresa, financiando mais a empresa, à mercê desse segundo momento onde a empresa não vai ter mais recurso. Uhum. Então, me parece o mais adequado o empresário identificando aí certos pontos, né, onde ele já consegue identificar o cenário de crise, pelo menos buscar um estudo para verificar a viabilidade de uma recuperação judicial. Uhum. Com isso, a empresa consegue fazer uma proposta para todos, que seja equilibrada e que tenha aderência aí à realidade da empresa, né? Muitas vezes o empresário, nas melhores das intenções, acaba fazendo uma proposta ali para um único credor, aquele que está apertando mais num determinado momento, mas com isso ele resolve, na verdade, uma gota dentro do oceano. Sem dúvida. Né? Para você reestruturar uma empresa, para a empresa voltar ao ciclo virtuoso, faz sentido que você faça isso de uma forma geral, né? Não de uma forma pontual. Então, o processo de recuperação ele vem muito aí, ele vem para trazer uma solução que não seja paliativa, uma solução que seja abrangente aí para todos os credores daquela empresa que está em dificuldade. Agora, em que momento, Edemilson, a empresa vai pensar numa recuperação judicial? Quer dizer, você está dizendo, né, os credores vão começar a fazer ali alguns questionamentos, vão começar a pressionar a empresa. Mas tem ali um momento chave em que a empresa vai falar, opa, está chegando um momento que eu não estou mais realmente dando conta. Que momento é esse? A gente teve a oportunidade de escrever um artigo que eu acho que foi bastante feliz nesse esclarecimento, que eram 10 sinais de crise, né? Quando o empresário ele pode entender que faz sentido pelo menos estudar uma recuperação judicial. Vamos colocar alguns desses pontos, né, que eu acho que funciona, eu acho que uma bandeira vermelha
né, para o empresário fazer essa reflexão. Certo. Vamos imaginar que um empresário tem algumas linhas de crédito e num determinado momento, por conta da dificuldade financeira, de apontamentos creditícios, essas linhas elas começam a secar. O próprio banco com quem ele trabalha já não quer mais renovar aquelas linhas. Então esse já é um primeiro cenário onde o empresário, ao invés de buscar... Porque veja, tudo isso que a gente fala, você acaba tendo como empresário a perspectiva de, não, eu vou resolver e vou buscar alternativas. Então ele vai para outras frentes de financiamento mais caras. Ele começa trabalhando com um banco de primeira linha, vai para um banco de segunda linha e num determinado momento, até para resolver o problema do dia a dia, ele acaba caindo num cenário de factoring. Né? Muitas factorings que acabam... E tudo isso numa crescente exponencial aí de taxa de juros e que muitas vezes não se limitam às taxas de juros. Né? Você vai ter taxas de serviço que vão consumir boa parte dos recursos até um determinado momento onde a atividade com aquela taxa de desconto começa a se tornar impraticável. Então, antes de alcançar o limite desse financiamento muito caro, voltado ali para aquelas empresas que só estão em dificuldade mesmo, faz sentido o empresário analisar se o que ele teria num cenário de normalidade está muito descolado do que ele está tendo hoje. Certo. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa regular, eu teria ali uma taxa de juros de 2% ao mês, eu passo a pagar 4%, 5% ao mês, poxa, isso... Extrapola ali a... Muitas vezes come toda a rentabilidade do processo. Sem dúvida. Né? É coisa que a gente não identifica no dia seguinte, mas que com 2, 3 meses... muitas vezes elimina a possibilidade da empresa fazer aquela reviravolta. Né? Esse é um cenário. Outro item que eu acho importante é quando o empresário ele começa a se socorrer de certas fontes para capital de giro que não são usuais. Então, por exemplo, você vai ter lá uma indústria que tem uma conta de energia elétrica, né? Que ele sabe que, por exemplo, não vai ser cortada no primeiro, no segundo mês, mas no terceiro mês vai ser cortada. Então a empresa já está naquela... Ele tem que socorrer imediatamente. Exatamente, ele já está naquelas... Ele deixou de ter uma conta onde o insumo é essencial, colocado em dia, para ter aquilo atrasado 2, 3 meses. Então ele só paga diante do corte. Tá. É outro sinal de que você está buscando recurso eventualmente no canal errado. Né? Muitas vezes você tem ali um eventual descompasso que trava ali a operação por 2, 3 dias, ou até mais do que isso, inviabilizando a operação. De novo, no momento de crise, é aquela história, né? Um resfriado vira uma pneumonia muito rápido. Sem dúvida. Então, até porque é um conjunto de sistemas que a empresa possui, que é como você está dizendo, é a conta de luz, é a conta de água, é o pagamento do funcionário, quer dizer, na verdade é meio que aquele dominó que você começa a derrubar e aí vai em frente. Exatamente, você vai consolidando certas posições que muitas vezes parecem razoáveis quando você quer manter a atividade, mas que não são razoáveis quando você olha aquilo no longo prazo. Falei de 2, vou falar de mais uma. Por exemplo, eu tenho ali vários funcionários. Eu começo a ter uma série de rescisões por conta de atrasos. E eu já, por exemplo, demito funcionários sem fazer o pagamento das verbas rescisórias. Tudo aquilo vai se tornando um processo. Eu não vou pagar aquilo no mesmo dia, mas eu vou pagar aquilo depois de um ano, eu vou pagar aquilo com multas, vou pagar aquilo com juros. Né? E aí vai ampliando cada vez mais o vai buraco. Virando, né? Exatamente. A bola de neve, em algum momento, ela cobra a sua conta. Né? Agora, e aí, Edemilson, quando a empresa decide fazer entrar com esse pedido de recuperação judicial, ela vai colocar o que nesse... Você está dizendo nessas questões todas, isso tudo vai nesse plano, isso ela também avisa aos credores, como é que é feita essa negociação e essa solicitação judicial? E aproveitando, ela já precisa, ali naquele momento, de um advogado para acompanhar todo esse processo? O que a gente entende é que contar com um especialista faz toda a diferença na construção de um processo de sucesso. Né? O que a gente entende como a forma mais adequada para se iniciar um processo como esse? Antes mesmo de se buscar esse processo no judiciário, a empresa faz um diagnóstico.
né? Nesse diagnóstico, a empresa vai entender, por exemplo, quais são aqueles credores que têm mais força numa recuperação judicial. Porque, na verdade, a recuperação judicial ela é formada por classes de credores. Hoje a gente tem os credores com garantia real, que são aqueles que detêm um ativo, como, por exemplo, um imóvel em hipoteca, determinados contratos também que oferecem esse tipo de garantia. Eu tenho os credores quirografários, que são a grande maioria dos credores, na maioria dos casos, né? São credores sem garantia e que vão receber de acordo com um plano tal qual os credores com garantia real. Tenho a categoria, isso é mais recente, de micro e pequenas empresas, Tá. né? E, finalmente, a classe dos trabalhadores. Né? A classe dos trabalhadores tem um diferencial. Na verdade, eles não vão se subjugar ao plano. Eles vão ter, na verdade, um limite para pagamento depois da aprovação do plano. Então, aprovado o plano, eu tenho até 1 ano para pagar todos os meus credores trabalhistas. Esse 1 ano está colocando que é uma possibilidade, né? Ou realmente 1 ano... Realmente é 1 ano. Existem casos específicos onde o judiciário tem olhado com sensibilidade. Por exemplo, uma situação é você ter uma indústria onde você tem como parte dos créditos, mas não muito expressiva, aquele grupo de trabalhadores. Certo. Ali, de verdade, aquele montante de dívida não é tão expressivo dentro do todo. Uhum. Agora você tem certos segmentos, como por exemplo o call center, onde a grande maioria dos créditos estão relacionados com dívidas trabalhistas e que o judiciário já teve a sensibilidade de entender que se ele fosse cobrar tudo no prazo de 1 ano, aquela empresa não sobreviveria. Então ele acabou esticando esse prazo mediante pedido e mediante consenso da empresa e dos credores trabalhistas. Uhum, né? Tá. Então, em regra, você paga os credores trabalhistas em até 1 ano depois da aprovação do plano. Certo. Né? Tá. Os demais credores quirografários com garantia real e micro e pequena empresa, eles vão receber no plano, que tem que ser apresentado em até 60 dias depois da apresentação do pedido, uma fórmula ali de pagamento. Essa fórmula, normalmente, ela vai estar envolvendo prazo para pagamento. Então, eu posso indicar que eu vou pagar aqueles credores em 5 anos. Aí já tem um prazo maior. Isso. E, de novo, o que a recuperação tem de interessante é que esse prazo ele não tem uma limitação. O que se espera, e que, na verdade, a empresa deve explicar para os seus credores, é que aquele prazo, na verdade, é o prazo necessário para que a empresa reúna recursos para fazer aqueles pagamentos. Tá. Então, eu crio um fluxo, uma projeção das minhas receitas e das minhas despesas e apresento para os meus credores. Apresentando aquilo para os meus credores, eu vou ter que ter a aprovação em cada categoria de mais de 50% dos meus credores. Então, eles vão ter que olhar para aquela projeção que foi feita, onde eu vou ter que indicar, por exemplo, se o meu negócio vai prosperar, ele vai ganhar mercado, vai ganhar 5% ao ano, 10% ao ano, e dentro daquela projeção eu vou indicar ali uma fórmula para pagamento de todos os meus credores. E o juízo chama todos os credores também para essa negociação? Ou isso é feito de maneira da empresa fazer essa negociação com os credores? Na verdade, existe um momento. O primeiro momento onde o credor toma ciência daquela proposta é com a apresentação do plano de recuperação. Esse plano tem que ser apresentado 60 dias após o protocolo do pedido. Ultrapassada essa fase, aquele mesmo plano vai ser analisado numa Assembleia Geral de Credores. Essa Assembleia, ela na verdade reúne todos os seus credores, né? E todos os credores vão ter que opinar e votar nesse momento pela aprovação, pela modificação daquele plano ou pela rejeição e aí falência da empresa. Tá. Né? Então, o que acaba acontecendo? Nesse período, entre a apresentação do plano e a Assembleia Geral de Credores, o devedor ele vai buscar os seus principais credores para explicar o porquê daquela fórmula. Né? Certo. Daí a importância de se contar com um bom profissional, porque não se trata de fazer um plano que beneficie só a devedora. O importante é
apresentar um plano onde a devedora tem a capacidade de fazer o pagamento e onde os credores entendam que aquilo está no limite da devedora. Tá. Uma outra pergunta. Isto independe do tamanho da empresa? Porque você falou que atende médias empresas, microempresas. Esse tipo de negociação é o mesmo? Porque me passa pela cabeça que uma microempresa, ela, é claro que isso depende muito do tempo que ela deve e tudo mais, mas o número de credores, acredito que uma microempresa seja menor. Ou isso não bate com a realidade? Isso é uma verdade. O que acontece? Quando você tem um processo muito grande, uma empresa mais estruturada, aquilo, na verdade, tem que ser, na verdade, cercado de maior formalidade. Né? Um processo de microempresa acaba tendo regras mais simples, mas o que a gente pode, eu acho que faz sentido passar aqui, é esse cenário, não digo de maior complexidade, mas que desde que atendidas essas necessidades, isso funciona na preparação de uma recuperação judicial, tanto para a microempresa como uma empresa de médio e de grande porte. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar aqui, Edmilson, a empresa, quando ela entra com esse pedido de recuperação judicial, pelo menos assim, me dá a entender que ela está tentando sanear as suas contas, né? Quer dizer, pagar aí os credores, ficar bem perante o mercado, ter credibilidade financeira perante a sociedade. É isso que acontece depois que a empresa consegue cumprir todas essas etapas que você está colocando aqui? Bem, hoje a gente já tem alguns casos de sucesso depois, ou seja, a vida depois da recuperação judicial. Né? O que existe, na verdade, é uma tentativa, como você falou, de liquidar aquele momento de crise. Eu passo para uma empresa que, a partir de agora, tem todas as suas dívidas a vencer, né? Caso ela não opte por uma redução expressiva da dívida com pagamento no curto prazo, o que normalmente acontece é um parcelamento daquela dívida, mas é uma dívida que não tem nada vencido. Então, a partir daquele momento, eu estou numa vida normal de empresa. Sim. Né? Mas já existem casos de sucesso onde a empresa, depois de reestruturada, porque veja, quando a empresa entra num cenário de crise como esse, acaba sendo uma oportunidade para a empresa se rever e se reinventar. Né? Muitas vezes a gente não tem só uma questão atrelada à crise, a gente tem uma questão de costumes da empresa que, por conta de uma receita de sucesso que aconteceu lá atrás, continua aplicando aquilo de forma sistemática, mas o mundo mudou. Então, esse momento de crise ele acaba surgindo como uma oportunidade também para a empresa se reinventar. Tá. Né? Agora, vamos falar do outro lado. Vamos supor que a empresa fez o plano dela, né, de ajuste aí das contas e tal, e nesse período ela não conseguiu assumir lá seus compromissos, pagar corretamente, no meio da recuperação, no meio do processo já estabelecido pela Justiça. Como é que fica essa situação? A empresa pode refazer esse acordo, ela automaticamente perde direitos? Como fica essa situação? Na verdade, você tem um pedágio caso a situação não se confirme. Justamente por isso eu te disse da importância do diagnóstico, né? E de contar com bons assessores na construção e na execução mesmo daquele plano de recuperação judicial. Tá. Quando a empresa vai apresentar a sua proposta de liquidação, é importante que exista ali um cenário conservador. Né? A gente não pode, por exemplo, fechar um plano de reestruturação achando que o Brasil vai crescer 5% ao ano a partir de agora. Né? Então a gente tem que trabalhar com bases conservadoras, a empresa também precisa passar para os seus credores as dificuldades ali, eventualmente dificuldades comerciais, dificuldades de crédito, e tudo isso refletir na projeção e na forma de pagamento que ela está fazendo. Tudo isso gera uma situação onde a quebra desse plano acaba sendo remoto. Né? Porque identificada essa possibilidade, identificada essa circunstância de rompimento daquele plano, um cenário decorrente desse rompimento é a quebra da empresa. Então, a importância de se construir um plano sólido, um plano robusto,
Está justamente aí. Quem busca recuperação, busca para uma reestruturação efetiva. Agora, de acordo com a sua experiência, você já acompanhou, vamos dizer, qual é a taxa de empresas que realmente cumprem tudo que determina nesse processo de recuperação judicial e qual é a taxa de empresas que não conseguem cumprir o acordo? Eu acho que mais do que o cumprimento de todo o acordo, para fins judiciais, veja, para fins legais a lei de recuperação é uma lei nova, né? Tá. Por mais que ela seja de 2005, para fins de jurisprudência e identificação de resultado, ela ainda é bastante nova. Certo. O que eu acho que hoje já traduz uma boa identificação da taxa de sucesso, é um estudo que, aliás, foi acompanhado e que teve a participação do juiz da primeira e, se não me engano, da segunda vara aqui de São Paulo, identificando que 70% dos casos que buscaram recuperação tiveram a aprovação do plano, né? E encerraram as suas recuperações. O que isso quer dizer? Muitas vezes eu tenho ali um plano de recuperação que vai extrapolar o prazo de 2 anos. O prazo de 2 anos eu estou mencionando por quê? Porque é um prazo que depois da aprovação do plano, a empresa continua sendo supervisionada pelo administrador judicial, que é uma pessoa que nada mais é do que um ajudante do juiz para identificar se o que a empresa está colocando no processo se reflete na realidade. Tá. Então o plano, o cumprimento... Tem coisa que o juiz pode achar que realmente está completamente fora da realidade. Sim. E aí ele vai questionar ali naquele momento. Vamos supor que eu tenha ali uma empresa que apresenta um resultado negativo nos próximos 5 anos, na projeção que ela fez. Pô, como essa empresa vai começar a pagar no 3º ano? Impossível. Não faz sentido. Então o administrador judicial ele está um pouco nesse meio, né, entre juiz e empresa, para identificar quais estão adotando boas práticas e quais não estão. Né? Quais empresas, então, teriam maior possibilidade de êxito para chegar num cumprimento efetivo de plano. Entendi. Bom, o assunto, como a gente pode perceber, é complexo, mas é por isso que nós estamos aqui contando com o advogado Edemilson Wittmann Vicente, né? Falando sobre essa questão da recuperação judicial. E você que também está aí, às vezes está com, às vezes conhece um amigo, tem familiar que está com a empresa aí numa situação meio complicada, continua com a gente aí. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta para falar do tema hoje, recuperação judicial, aqui no Radar Paulista, na TV. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto.
vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então ficar bem atento, porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, aqui pela BCC Television nesta segunda-feira, né, e também pela Rádio Trianon AM em São Paulo, pela Rádio Universal de Santos e pelo site também www.radiotrianon.com.br. Nós também estamos nas redes sociais, né, estamos no Facebook, facebook.com/Renato Radar, ou Renato Albuquerque, ou também Radar Paulista, facebook.com/Radar Paulista. Também estamos no Instagram, Renato Albuquerque 1, quer dizer, você pode acompanhar a gente aí das mais diversas formas também pelas redes sociais. E hoje nós estamos falando sobre recuperação judicial. Está aqui conosco o advogado Edemilson Wittmann Vicente, que é membro da Comissão de Recuperação Judicial da OAB aqui de São Paulo. Edemilson, temos falado aí do processo da recuperação judicial. Agora eu te pergunto o seguinte, qual é o profissional, eu até falei para você se o advogado é que, né, acompanha todo esse processo, mas eu te pergunto, são só advogados? Qual é o profissional que podemos dizer que é o chamado recuperador judicial? A empresa que vai buscar uma recuperação, Renato, na verdade, ela se cerca de uma consultoria multidisciplinar, né? Então, tem uma consultoria jurídica, que é a parte do advogado, né, que vai se envolver ali no processo, mas muitas vezes, seja por uma questão de histórico, por já ter trabalhado em outros casos, com questões semelhantes, acaba agregando também em algumas soluções nesse sentido. Além do advogado, você normalmente conta aí com um profissional da área financeira que vai
entendendo aquela situação de crise, traçar um plano, né, para os próximos 12, 18 meses, que são meses complicados ali de reestruturação, para, construir um plano que esteja adequado à nova realidade da empresa, né, e também fazer essa travessia, né? Quando a empresa entra em recuperação, e daí, de novo, eu volto nessa questão do diagnóstico que é tão importante, ela precisa se preparar para entrar numa recuperação judicial. Sem dúvida. O que eu estou falando, entre outros itens, né, de preparação? A empresa precisa ter um pouco de caixa para fazer essa travessia. Muitas vezes a gente acaba tendo que, o cliente ali em recuperação judicial acaba tendo que comprar, por exemplo, seus principais insumos à vista, né? Ele pode ter algum financiamento junto aos seus fornecedores, mas é importante que a empresa se prepare para isso. Certo. Né? Ela não pode se ver no dia seguinte ao seu pedido de recuperação fazendo as primeiras conversas ali sobre a questão de concessão de crédito, sobre a forma de pagamento dos seus principais insumos. Então, esse diagnóstico faz muita diferença. E, normalmente, esse diagnóstico, ele já, seja da parte jurídica, ele identificando, como eu disse, os principais credores, os principais atores desse processo, mas também já identificando um pouco quais são os principais problemas daquela empresa. Isso normalmente vem com essa percepção de um profissional de fora, que trabalha na área financeira junto com a visão jurídica. Tá. E normalmente, pelo que você está falando também, um profissional da área de economia, um tributarista talvez até, para acompanhar todo esse processo que vem no bojo do acordo de recuperação judicial, não é isso? O que tem de importante, a empresa fazendo um diagnóstico com tempo adequado, ela consegue identificar com mais precisão aquele profissional que vai fazer diferença na construção do seu plano. Tá. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma operação que tem ali um passivo fiscal, como você colocou, muito expressivo, e que vai precisar de uma consultoria especializada na área tributária. Eu posso ter ali uma questão comercial, uma questão de vendas, onde eu vou precisar ter um profissional também voltado para essa área comercial e não especificamente, por exemplo, para a área de indústria. Então, é importante entender no diagnóstico a empresa identificar aonde estão os seus principais pontos fracos, seus pontos fortes, aonde ela vai trabalhar ali a sua reestruturação e aonde ela precisa se reinventar, como eu falei, né? Agora, a crise traz talvez essa preocupação maior por parte das empresas, justamente em função do temor do não cumprimento aí dos compromissos fiscais com os credores e tudo mais. Você tem percebido também esse posicionamento no mercado no sentido de uma ampliação de solicitações, isso de acordo com o trabalho que você realiza, das solicitações de acordos de recuperação judicial? O que a gente tem notado é uma crescente demanda ainda de recuperações, né? O que a gente começa a ver? A gente começa a ver grandes grupos que até então tinham pulmão, né, para se segurar diante dessa crise e que agora, por conta de uma retomada fora da expectativa que eles tinham, vem buscando recuperação. Grandes construtoras, né? Outros segmentos, mas o que tem de mais importante aqui é identificar que essas grandes empresas, elas trazem a reboque uma série de empresas de pequeno porte e de médio porte, né? A gente não pode deixar de perceber que, por exemplo, uma grande empresa como essa tem lá 200, 300 fornecedores que no dia seguinte se veem num processo de recuperação com seus recebíveis, né, incluídos naquela recuperação e que isso tem um impacto, né, para essas empresas. Do mesmo jeito que a gente estava falando aqui para uma outra questão, para esses fornecedores de grande empresa, muitas vezes aquele resfriado vira uma pneumonia muito rápido. Então eles também acabam se socorrendo da recuperação judicial. Tá. Agora, nós estamos falando de empresas que fazem esse acordo de recuperação e depois visam essa sequência dos seus trabalhos e tal. Eu te pergunto o seguinte, há empresas também que fazem esse acordo, mas depois fecham as suas portas ou seguem depois de algum período após o pagamento de dívidas, ou isso não acontece? Na verdade, acontece sim. Hoje,
Na verdade, o que você começa a identificar, pelo grande número de recuperações que a gente pôde observar nos últimos 2, 3 anos, você começa a ter a conclusão desses processos e começa a ver que alguns desses casos acabam desaguando numa venda efetiva da empresa. Tá. Então, por exemplo, eu tenho ali uma empresa que buscou a recuperação num primeiro momento e que, para saldar a dívida com seus credores, coloca parte ou toda a operação à venda. Qual a grande vantagem de se fazer isso num processo de recuperação? Muitas vezes, essas empresas já combalidas ali por conta de dívida com seus fornecedores, têm também dívidas fiscais, né? Tem também dívidas trabalhistas. Quando você vende uma empresa que passou por um processo de recuperação, adotando uma forma de UPI, UPI significa Unidade Produtiva Isolada, onde a devedora ela vai segregar claramente aquilo que ela quer vender, Tá. ela vai oferecer para o mercado a compra daquela unidade, Uma filial, de uma repente. filial ou uma unidade de negócios. Eu fabrico 3, 4 itens. Eu vou colocar 2 itens dentro de uma unidade produtiva isolada. Eu coloquei aquelas 2 unidades de negócio separadas e eu vou oferecer para o mercado. Certo. O mercado vai e me traz uma proposta. Na hora que ele compra aquilo, diferente de uma compra normal, ele recebe aquela empresa sem passivo fiscal e sem passivo trabalhista. Certo. O que é, assim, para quem trabalha com esse mercado de compra e venda de empresa, fica aí o principal desafio. Normalmente é um problema que acaba até inviabilizando algumas operações. Quando a empresa tem um estoque muito grande de dívida fiscal, muitas vezes ela tem um valor de dívida que supera o valor da própria empresa. Na recuperação judicial, você consegue destacar esse valor, transferir para um interessado e aquele valor... E ele tocar o barco ali. Ele vai tocando o barco, mas aquele valor da venda da empresa volta para pagamento dos teus credores. Entendi. Então, assim, para quem compra É um interessante... acordo ali, quer dizer, isso tudo vai dar... É um negócio. Né? Exato, Basicamente é um negócio ali mas- que vai ser tratado perante um juiz ou não também. Um pouco naquele formato do que a gente falava no intervalo, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais ampla, onde todos os credores vão participar, né? Então eu vou ter ali, por exemplo, alguém que tem um interesse muito grande num determinado segmento que para mim acaba sendo deficitário, Tá. né? A empresa gasta dinheiro, perde dinheiro com uma determinada unidade de negócio Sem dúvida. e ela vendendo para um terceiro que só faz Ele aquilo... elimina aquele problema no meio do caminho e de repente a empresa até passa a crescer ali numa outra situação. Exatamente. Tá. E consegue recursos que ela nunca conseguiria. Sim, sim. Então, por um motivo muito importante, e acho que aqui é necessário grifar, quem compra, e aí eu posso falar de uma empresa e posso falar de um imóvel também. Quem compra aquele ativo vendido pela devedora, compra sem nenhum carregamento de dívida. Dívida fiscal, dívida trabalhista, porque muitas vezes uma empresa tem lá a sua sede, mas está toda bloqueada por conta de penhoras trabalhistas, penhoras fiscais. Quando esse devedor ele vende na recuperação judicial no formato de UPI, aquelas dívidas deixam de existir Tá. para quem está comprando aquele ativo. Sim. Isso vai ser pago na recuperação, mas aquele valor ali, em cima daquele ativo que não tinha, num determinado momento, uma possibilidade de venda, passou a responder por parte da dívida junto a credores. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar um negócio. O acordo de recuperação judicial, ele necessariamente, é lógico que o nome já diz, né? Recuperação judicial passa por um juiz, mas há a possibilidade do mercado fazer aí, os credores, né, e a empresa que deve fazer um acordo entre eles sem a necessidade de passar pela justiça? É possível, existe inclusive um mecanismo chamado recuperação extrajudicial, onde todos os credores são buscados, né, são localizados. A tentativa é de que todos, sentando à mesa, tragam uma solução comum, consensuada. Isso acaba sendo um pouco mais complicado e menos utilizado, porque é difícil você colocar tantos interesses diferentes sem ter o auxílio, por exemplo, de um juiz, né? Você costurar uma fórmula para
boa parte dos teus credores de forma extrajudicial, muitas vezes você vai ter aquele credor que, num determinado momento da negociação, onde o assunto já se encaminha para o seu final, fala, olha, pensei direito e agora já não me interessa essa negociação. Entendi. E aí se perdeu todo o trabalho que foi feito, né? E mais do que isso, a empresa também acaba perdendo o momento da sua reestruturação. Na judicial, na verdade, isso já não ocorre. Por quê? Porque tem um juiz ali tabulando prazos, cumprimento, onde vai haver um voto com ou sem aprovação. Então, a empresa, a devedora e os seus credores sabem que, para um bom termo ou para um mau termo, aquilo precisa acabar naquele determinado momento. Quer dizer, a extrajudicial não há qualquer participação de um juízo ali para salvaguardar os interesses, vamos dizer assim, dos participantes. O juiz ele entra depois. A empresa traz o acordo formatado, já pronto, apresenta para o juiz e o juiz homologa aquela solução. Entendi. Quer dizer, ele não participa no desenvolvimento do acordo. Não. Entendi. Eu já chego com o bolo preparado. Agora, e o Ministério Público na história pode entrar também nessas negociações, em acordos? Na verdade, o Ministério Público ele é comunicado quando da distribuição da recuperação e também é cientificado na oportunidade da Assembleia e na oportunidade da sua homologação. O que acaba acontecendo, na grande maioria dos casos, é que o Ministério Público se envolve muito pouco. Né? Por quê? Porque efetivamente é um processo que vai reunir credores e devedores e interesses desses dois. Né? O Ministério Público ele acaba tendo uma presença mais intensa naqueles casos onde existe alguma possibilidade de fraude, alguma possibilidade ali, uma situação de eventual crime que esteja sendo praticado, né? Mas normalmente ele atua mais como ciência, né? Ele é colocado ao par da situação, inclusive para aprovação do plano depois no término. Tá. Vamos falar um pouquinho de falência também, doutor Ademilson. Quer dizer, a recuperação judicial visa, muitas vezes, como a gente falou, dar sequência aí à empresa nos seus objetivos também comerciais, empresariais. Agora, quando que a falência também é talvez mais interessante para a empresa entrar com essa solicitação? Toda vez que o empresário ele identifica que o seu negócio já não é mais viável, né, que ele não vai conseguir reestruturar aquilo, independente de uma recuperação, o melhor caminho, o mais objetivo, acaba sendo o pedido de autofalência. Né? Isso pode ser provocado pelo devedor ou pelo credor, que entra lá com determinado pedido de falência e aquilo é recebido e aprovado pelo juiz que recebeu o processo. Acaba sendo decretada a quebra. Tá. É um cenário que acaba se verificando, mas ele se torna mais racional quando a empresa realmente já perdeu toda a possibilidade de ter o seu negócio reestruturado. Né? Ali você simplesmente faz uma liquidação de ativos, primeiro se faz uma reunião dos seus ativos, né? Aquilo vai ser partilhado entre todos os credores. Ativos, para a gente deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte internacional, são os bens ali da empresa. Na verdade, a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que tem um veículo, que tem um imóvel, tudo aquilo vai ser levantado, né? Se apura um valor, muitas vezes aquilo é colocado num leilão, né? E aquilo vai se reverter para os credores da massa falida. Sim. Né? Acaba havendo aí, normalmente, um pagamento diminuto perto do valor da dívida, né? Porque a empresa, para chegar naquele patamar e não ter mais nenhum tipo de ativo, é difícil imaginar que aquela empresa vai reunir todos os recursos, ou ela já lançou mão desses recursos para tentar se manter viva até aquele momento, ou, caso isso não tenha acontecido, eu vou ter o pagamento na forma preferencial dos meus credores trabalhistas e dos meus credores tributários. E isso pode chegar até os bens dos proprietários, dos diretores da empresa? Pode, desde que exista ali elementos que confirmem uma eventual infração, isso pode sim ultrapassar o patrimônio da pessoa jurídica. Em termos de tempo, quanto a gente sabe que a justiça no Brasil, infelizmente,
é morosa, é um discurso que não é meu, é um discurso que as pessoas, de uma maneira geral, políticos, empresários, né, pessoas aí, especialistas, falam com certa... é meio comum. Quanto tempo demora para se fazer um acordo, para a validade da justiça, um acordo de recuperação judicial e esse pedido de falência autorizado pela justiça? Assim, hoje aqui em São Paulo, eu acho que faz sentido, eu acho que recontextualizar. Né? Para fins de recuperação judicial e falência, hoje a gente tem várias especializadas aqui em São Paulo, juízes com muito gabarito para tocar esses processos de forma célere, de forma competente. Né? Então a gente mudou um pouco a dinâmica que havia dos antigos pedidos de falência e das antigas concordatas. Hoje, seja por uma questão de processos digitais, onde a gente já não tem mais aquele volume todo de papel, seja por conta da iniciativa de alguns juízes de eliminar algumas controvérsias de forma mais efetiva, muitas vezes trazendo até aqueles que têm o problema para uma espécie de audiência ali de conciliação, né, para tentando eliminar ali um evento que, por exemplo, tomaria meses de discussão com troca de papel. Hoje a gente tem esse processo normalmente sendo encerrado por volta de um ano e meio. Né? A gente enxerga que em São Paulo isso tem sido bastante comum. O que para um processo de recuperação não nos parece muito descolado, não parece um tempo muito largo. Sei. Por quê? Porque tem, como você começou falando, né? Na verdade, recuperação judicial não é um processo muito simples, é um processo que vai ter que trazer para a mesa interesses dos mais distintos. Então a gente tem, por exemplo, o interesse trabalhista. A ideia dele é manter o emprego, a ideia dele é receber o valor, né? E aquilo se contrapõe eventualmente ao interesse do banco, que quer receber o dinheiro dele ou quer ver a quebra da empresa. Sem dúvida. Né? Então, o prazo de 1 ano e meio, eu acho que ele é bastante adequado, 1 ano e meio, 2 anos, para a liquidação de um processo dessa envergadura. Ainda no interior, ou quando você não tem varas especializadas, isso acaba ganhando um pouco mais de tempo. Né? Mas me parece que a gente hoje, em recuperação, não estou falando de todos os processos, estou falando especificamente na parte de recuperação e falências, a coisa começa a ganhar um pragmatismo muito grande, coisa que não acontecia no passado. Antigamente as falências, aquela história de uma falência que durou 20 anos, hoje a coisa é muito mais dinâmica. Hoje eu tenho muitos juízes inclinados, por exemplo, a fazer a venda de determinados ativos antes mesmo da conclusão do processo. Por quê? Porque ele sabe que se ele aguardar a conclusão daquele processo, aquele ativo vai perder o seu valor e vai remunerar muito menos o credor que teria direito a receber o seu valor. Bom, infelizmente o tempo está acabando, mas eu tinha mais uma perguntinha aqui que eu acho que é essencial. Como é encerrada a recuperação judicial? Quer dizer, entendo pelo que o senhor está dizendo assim, fizemos um plano de 5 anos, supondo, né, para pagamento lá dos credores e tal. Nesse momento, essa empresa, ela fica também aí com um alerta no mercado de que ela não está bem das pernas, e aí vencido esse processo e ela efetuando todos os pagamentos, estando correta, ela volta ao status anterior. Dá uma geralzinha nesse aspecto do encerramento para a gente também fechar aqui a nossa entrevista, por favor. Perfeito. Na verdade, o encerramento da recuperação judicial, ela se dá após um período de supervisão que o juiz determina. Esse período de supervisão ele pode acontecer e ser limitado, normalmente ele se limita a 2 anos. Né? Basicamente, para aquele administrador judicial que é o auxiliar do juiz, identifique que nesse prazo de 2 anos os pagamentos começaram a acontecer, a empresa ela tem tomado todas as medidas que ela prometeu no seu plano de recuperação, né? E aquilo efetivamente está conduzindo a empresa para a sua reestruturação. Passados esses 2 anos, o juiz, existe uma tendência hoje, principalmente aqui na capital, de encerrar o processo, e aí a empresa passa a ter um cenário equivalente a uma empresa normal. Ela tem ali dívidas, como
financiamentos e etc., como boa parte das empresas saudáveis tem, e ela tem aquela dívida para pagar com o tempo. Certo. Né? Ela volta para o patamar natural. Ela deixa, inclusive, de ter a menção nas juntas comerciais de que é uma empresa que está em recuperação. Ela volta a ser uma empresa normal. Tá certo, então. Dr. Edemilson Wittmann Vicente, membro da comissão aqui de recuperação judicial da OAB, por favor. Renato, Claro. só mais uma ressalva. Para quem tiver interesse, vai haver agora uma apresentação voltada para a recuperação judicial. É uma feira específica para a questão de recuperação judicial, com painéis profissionais que conhecem muito o assunto. A gente teve um convite para participar dessa palestra. É na FENALO, é uma feira que se acontece uma vez por ano, né? E reúne aí um grande público de advogados. Então, aqueles que têm interesse em recuperação judicial, vai ser no próximo dia 25, no mês seguinte. 25 de outubro. Isso. E eu acho que vai ser uma oportunidade Tem algum interessante. algum endereço, algum É no site? Shopping Frei Caneca. Tá. Shopping Frei Caneca. E quem buscar maiores interesses vai ter, quem quiser maiores informações, pode buscar aí no Google FENALO 2017, que vai reunir ali todas as informações necessárias, principalmente voltada para quem trabalha com direito. Tá certo, então. Tá bom? Doutor Edemilson, agradeço demais sua presença. Sem dúvida, nos deu uma aula aqui de recuperação judicial. A gente agradece demais sua presença. E você também, ouvinte, internauta, telespectador, que ficou conosco até agora aí, também participando aqui do Radar Paulista na TV. Conto contigo às 18 horas também, pela Rádio Trianon, de segunda a sexta-feira, e na segunda-feira, às 14 horas aqui na BCC Television. Até lá, um grande abraço.